Eu vejo o Adriano Pires na imagem. Vamos ver se eu escuto ele pelo Skype. Adriano, nos ouve? Oi, Débora, tudo bem? Agora sim, muito bem. Bem-vindo. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Adriano, a gente conversava ontem aqui na programação da Band News FM e antes da gente falar sobre os impactos aqui no mercado nacional, sobre toda essa crise, tem um outro assunto que vem ganhando o noticiário e a gente vai aprendendo um pouco mais sobre as relações europeias em relação ao fornecimento de energia, em relação ao fornecimento do gás. Agora há pouco a gente falava mais uma vez para os nossos ouvintes sobre essa interdependência e um certo receio que a Alemanha e outros países têm com uma possível interrupção no fornecimento de gás por parte da Rússia. Agora, alguns países sofrendo um inverno bastante rigoroso, a gente tem temperaturas mais amenas por lá, a gente tem sistema de aquecimento das casas, para energia elétrica que é distribuída por lá, fontes de energia, né, que necessitam desse tipo de aquecimento e para outros tantos fins. A minha pergunta a gente acompanha vários encontros sobre necessidade de utilização de uma energia limpa, acordos para daqui 10, 20, 30 anos utilizar fontes de energias renováveis, né? A minha pergunta é no sentido de alternativas energéticas, né? O mundo pode passar por algumas alterações nesse sentido, principalmente os blocos da Europa podem buscar alternativas a partir dessa crise, desse momento e a partir de uma possível interrupção no fornecimento de energia? Olha, Débora, o mundo está passando há algum tempo por essa questão da transição energética. A gente vê muito movimento ambientalista, muita reunião, conferência, preocupado com o aquecimento do planeta e um dos responsáveis pelo aquecimento do planeta é a queima de combustível fóssil, basicamente carvão mineral, petróleo e gás natural. Então o mundo está procurando diversificar a matriz energética, as suas matrizes energéticas, através de fontes renováveis, Seria a eólica, a energia pelo vento, o solar, o sol, a biomassa, e outras fontes limpas. O problema todo é que quando veio a pandemia, todo mundo achava que essa transição ia ser acelerada, que o mundo, olha, se o planeta aquecer mais do que a gente está imaginando, vai ter aí uma situação muito pior que a pandemia do coronavírus. Mas o fato é que veio as vacinas e houve uma retomada do crescimento econômico. Quando veio a retomada do crescimento econômico, o que se percebeu, principalmente na Europa, é que as fontes renováveis elas não estavam dando conta do crescimento da demanda de energia. Até porque as fontes renováveis elas têm certas características, e a principal delas é o fato de elas serem intermitentes. O que é intermitência? Elas só geram quando a natureza permite, ou quando venta, ou quando faz sol. Aqui no Brasil mesmo, ano passado, todo mundo deve lembrar, a crise hídrica, parou de chover, todo mundo ficou preocupado que se ia faltar energia, porque nós no Brasil geramos praticamente 65% da nossa energia com a água. Então a Europa, ela, na minha opinião, foi muito assodada nessa tentativa de transição energética e veio então essa intermitência lá no verão, principalmente no Reino Unido, teve um problema de ventar menos e você teve que começar a consumir mais gás, E aí foi outro erro de planejamento que a Europa cometeu nos últimos anos, de planejamento energético, foi se deixar ficar muito refém da Rússia, do gás russo. Então hoje, praticamente 50% do consumo de gás europeu vem da Rússia. E nesse momento de inverno é quando você usa mais ainda o gás, porque praticamente quase 100% do aquecimento em residências, em prédios de escritórios, enfim, para a população em geral, esse aquecimento é feito com gás natural. Então a Europa ela errou duas vezes. Ela ficou muito refém da energia renovável e ficou muito refém do gás russo. Então é daí que a gente hoje, com essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, a Europa fica preocupada com um possível corte de gás, Porque se cortar o gás da Europa nesse momento de inverno vai ser muito difícil, as pessoas vão ter muita dificuldade de se aquecerem, o que pode causar danos na sociedade toda. Essa que é a situação. Então a gente está vendo aí, a própria Europa está fazendo uma reflexão antes desse auge da crise da guerra da Rússia com a Ucrânia. O Parlamento Europeu já começou a se reunir para classificar
gás natural e a própria energia nuclear como investimento verde, para poder dar mais confiabilidade ao sistema energético europeu, principalmente a geração de energia elétrica, e não ficar tão refém da natureza. A própria energia nuclear, né, também foi muito demonizada, então eu acho que a gente está passando aí essa guerra da Rússia com a Ucrânia, vai fazer com que a Europa e até o resto do mundo tenha uma outra, chamaria de uma nova ordem energética, né, que pode levar a uma velocidade menor dessa transição energética, que, na minha opinião, estava vindo de uma maneira muito assodada, e agora essa questão da guerra e dependência do gás russo está mostrando isso de uma maneira muito clara. Aqui Arthur Covre também. Adriano Pires, boa tarde, obrigado por nos atender. Seguindo esse raciocínio, a Rússia é o segundo maior exportador, o terceiro maior produtor de petróleo global. 12% da oferta global vem da Rússia. Com as sanções econômicas que a gente tem visto, e ainda, na minha opinião, não estão claras com relação ao Ocidente, para o mercado russo, essas sanções são suficientes para afetar a oferta russa de petróleo para o mercado mundial? E esse mercado tem condições de se reajustar para impedir que o aumento do barril do petróleo chegue, por exemplo, ao Brasil, por exemplo? Olha, eu acho que o barril do petróleo está crescendo desde 2021. 2020 você teve uma queda muito grande, que foi o principal ano da pandemia, a média do barril chegou a $40, ano passado chegou a $70. Então, independente da guerra da Ucrânia com a Rússia, esse preço do petróleo, por fatores econômicos, já vem crescendo, porque a oferta, né, tá numa velocidade menor do que a da demanda. E também com isso, com a retomada de economia, como a gente já falou, estoques da OCDE abaixaram muito, e a própria OPEP também não tem tanta capacidade no curto prazo de aumentar o preço do barril. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia, ela é a cereja do bolo. Ela está fazendo aí, semana passada, você teve alguns dias onde o petróleo já superou os $100. E dependendo, né, para onde vai a guerra, da longevidade da guerra, dos estragos que essa guerra pode fazer, você pode sim ter um barril a $150. A Rússia é um grande ator no mercado energético. Ele é um grande produtor, um dos principais produtores, como você falou, de petróleo, e é o maior produtor de gás do mundo. Então, ela vem se preparando, inclusive, no sentido dessa vantagem comparativa que ela tem há alguns anos para essa guerra, na minha opinião. A Rússia ganhou muito dinheiro nos últimos 18 meses com a elevação do preço do petróleo. A Rússia fez uma espécie de aliança com a OPEP, né, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e se criou a chamada OPEP+. O mais é a Rússia. Então, hoje eles têm muito controle sobre o preço do barril de petróleo, porque a oferta não OPEP e não Rússia não está chegando ainda com a velocidade que todo mundo esperava, em função de 2020, você ter fechado e ter adiado muitos investimentos em exploração e produção de petróleo. A própria demonização do combustível fóssil também está fazendo com que as empresas privadas, as grandes petroleiras, deixassem de investir muito no aumento de produção de petróleo e gás nos últimos 6 anos. Então, no fundo, esse discurso ambientalista também fortaleceu muito os países, né, autocratas, né, produtores de petróleo e as próprias estatais desses países, né. Para o teu ouvinte ter uma ideia, dos 20 maiores produtores de petróleo do mundo, países, só 7 são democracia, o resto são regimes autocráticos. Então isso também tem ajudado a Rússia, né? E a Rússia fez 3 gasodutos que levam hoje o gás para a Europa, né? Esses gasodutos eles passam pela Ucrânia, e recentemente também ela acabou de construir, junto com a China, um grande gasoduto que leva 100 milhões de metros cúbicos de gás para a China. Para 100 milhões de metros cúbicos é o consumo de gás do Brasil. Uma preocupação que eu tenho com essa guerra é que esses gasodutos que cruzam a Ucrânia, se houver algum acidente no gasoduto desse, alguma bomba colocada nesses gasodutos, aí você vai ter uma interrupção de gás para a Europa, e as consequências disso vão ser muito graves. Então também é uma outra coisa que me preocupa. Agora, dependendo da longevidade, volto a repetir, das consequências da guerra, realmente você vai ter aí preços de petróleo e de gás natural
bastante elevados, o que já está trazendo inflação para o mundo, o que está trazendo taxa de juros mais altas e o que vai fazer com que a gente tenha mais dificuldade de retomar do crescimento econômico no momento que a gente tanto precisa, né? Porque a gente já começava a olhar pelo retrovisor a pandemia, né? E aí vem essa guerra da Rússia e da Ucrânia. E nesse sentido, a pergunta, imagino eu, que muitos brasileiros estão se fazendo é a gasolina na bomba ali para o consumidor final. Nesse contexto, né, de esperar pelo melhor, mas se preparar para o pior, a gasolina, é claro que pode subir ainda mais, né? Tivemos um contexto de pandemia e agora a guerra. A política da Petrobras, a gente já sabe, os combustíveis no Brasil têm custos definidos a partir do preço da cotação do barril no mercado internacional, também do câmbio, e o senhor falou num barril a $150, por exemplo. Num contexto como esse, de $150 o barril, será necessário que a Petrobras possa revisar essa política atual? Qual que seria a saída no entendimento do senhor? Olha, a gente tem que entender que realmente a política de preço da Petrobras, o preço na refinaria dos produtos que ela refina, e a gente hoje também já tem refinaria privada no Brasil. A Petrobras vendeu recentemente a refinaria da Bahia para um grupo privado, né, e representa 14% do mercado brasileiro, mas de qualquer maneira os preços em refinarias, sejam da Petrobras ou privadas, elas seguem tendência do mercado internacional e do câmbio. As últimas semanas, o câmbio ajudou a que você não tivesse uma defasagem tão grande. O câmbio chegou aí, anteontem, se não me engano, a um valor aí até inferior a R$5, agora voltou a aumentar. Mas de qualquer maneira o que a gente está vendo é uma grande instabilidade do barril do petróleo. Porque ele está instável, porque ninguém sabe para onde essa guerra vai ser. E também uma instabilidade na taxa de câmbio, que, como eu disse, ela já chegou a menos de R$5, ela voltou agora para 5,15, 5,20. Então, nesse momento que a gente está vivendo de instabilidade do câmbio, instabilidade do barril do petróleo, eu não acredito que a Petrobras vai mexer nos preços. Acho que ela vai aguardar um pouco mais para ver qual é o novo patamar, tanto do câmbio no Brasil, quanto do preço do barril do petróleo. Agora, veja bem, se a gente entrar num petróleo a 150, $200 o barril, aí eu tenho dito que o Brasil, e não só o Brasil, o mundo, vai ter que apertar o botão da calamidade pública e não vai transferir esses valores para os consumidores, porque é impossível você fazer isso, senão o estrago, tanto econômico como social, vai ser gigante. Aí, barril a 150, barril a $200 é uma pandemia, talvez pior que o próprio coronavírus. E aí sim, volto a repetir, o botão da calamidade pública vai ser apertado no Brasil e em todos os países para tentar enfrentar esse problema gravíssimo que vamos torcer para que não aconteça. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, obrigada pela gentileza de atender a Band News FM neste sábado. Até uma próxima conversa, sempre bom poder contar com a sua participação. Obrigada. Bom, eu que agradeço, Débora, e um bom final de semana e um bom carnaval para todos. Para nós, obrigada. 5 horas.